Olá, sexto ano. O nosso conteúdo de agora é critérios de divisibilidade. Para saber se um número é divisível por outro, é a mesma coisa que saber se é a divisão dá exata, se dá resto zero. Então, eu vou explicar os critérios de divisibilidade de alguns números que a gente descobre de uma maneira mais rápida se um número é divisível ou não por outro. Vamos começar pelo 2. Como que eu sei que um número é divisível por 2? Quando ele termina em par, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, que são os números pares. Por exemplo, 5.140 terminou em 0, que é par, então é divisível por 2. 6.148 terminou em 8, que é par, então ele divide por 2. Agora, se eu tivesse o número, por exemplo, 747, terminou em 7, que é ímpar, então não é divisível por 2. Por 3. O critério do 3 é o seguinte: basta somar os algarismos e ver se o resultado é um número múltiplo de 3, se é divisível por 3, está na tabuada do 3. O 51, por exemplo, se eu somar 5 mais 1 é 6. Tem 6 na tabuada do 3. 6 é múltiplo de 3. Então, portanto, 51 é divisível por 3. Outro exemplo, 4.254. Se eu somar os algarismos 4 mais 2 mais 5 mais 4, vai resultar 15. 15 é múltiplo de 3. 15 está na tabuada do 3, portanto, o número 4.254 é divisível por 3. Então, se eu quiser saber se um número é divisível por 3, só somar os algarismos e ver se o resultado é múltiplo de 3, que aquele número inteiro será também divisível por 3. Por 4, eu tenho que pegar os dois últimos algarismos e ver se o número formado por esses dois últimos algarismos, ele é múltiplo de 4. Que aí o número inteiro vai ser divisível por 4. Igual 340 terminou em 40. O 40 é múltiplo de 4. 40 está na tabuada do 4, então ele é divisível, o 340 é divisível por 4. 1924 terminou em 24. Como 24 é múltiplo de 4, então 1924 é divisível por 4. Então, basta olhar os dois últimos algarismos, o número formado pelos dois últimos algarismos, se é múltiplo de 4, que o número inteiro vai ser divisível por 4. Por 5, o número tem que terminar em 0 ou 5. Muito fácil esse critério. Se o número não terminou em 0 ou terminou em 5, então ele é divisível por 5, igual 560, terminou em 0. 2.725 terminou em 5. Então, se terminou em 0 ou em 5, é divisível por 5. Por 6. O critério do 6 é o seguinte: ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou ver se ele é divisível por 2. Como que eu sei que ele é divisível por 2? Se ele for par. E por 3, como que eu sei que ele é divisível por 3? Somo os algarismos e vejo se o resultado é múltiplo de 3. O primeiro exemplo aí, o 162. Terminou em 2, e 2 é par, então ele é divisível por 2. Ok, passou no primeiro critério. Agora eu tenho que saber se ele é por 3. Por 3 eu vou ter que somar os algarismos. Então vamos lá, 1 mais 6, 8. 1 mais 6, 7. Com mais 2, 9. 9 é múltiplo de 3, está na tabuada do 3, então ele é divisível por 3. Então, resumindo, 162 ele é divisível por 2, porque é par, e é por 3, porque a soma dos algarismos deu 9. Então, esse número é divisível por 3, porque ele é por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Agora, o 254, ele terminou em 4. 4 é par. Ele é divisível por 2. Agora, basta ver se ele é divisível por 3. Somando os algarismos, 2 mais 5, 7, com mais 4, 11. 11 não é múltiplo de 3, não está na tabuada do 3. Então, ele é divisível por 2, porque terminou em par, mas não é divisível por 3, porque a soma deu 11. Então, ele não é divisível por 6, porque para ser por 6, ele teria que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Como ele só é por 2 e não é por 3, então ele não é divisível por 6. Pulei o 7 e 8, como eu disse, porque o critério é um pouquinho mais complicado, é melhor dividir por 8, por 7, em vez de fazer o critério, aplicar o critério. Então, vamos para o 9. O 9 é parecido com o do 3, a gente soma os algarismos também, porém, em vez de ver se o resultado é múltiplo de 3, eu vou ver se o resultado é múltiplo de 9. Ou 972. 9 mais 7, 16, com mais 2, 18, o resultado é 18. Tem 18 na tabuada do 9? 18 é múltiplo de 9? É, então 972 é divisível por 9. 38.970. Somando os algarismos, 3 mais 8 mais 9 mais 7 mais 0 deu 27. E 27 é múltiplo de 9. 27 está na tabuada do 9. Então, 38.970 é divisível por 9.
Então, o do 9 é parecido com o do 3. Soma os algarismos e vê se o resultado é múltiplo do 9. Por 10, um número é divisível por 10 quando ele termina em 0. Muito fácil também, só olhar se terminou em 0. 1580 terminou em 0, 72.590 terminou em 0. Então, esses são os critérios de divisibilidade. Que só estudar, que a gente não precisa ficar fazendo cálculo para saber se um número divide ou não por outro. É só aplicar o critério que a gente já sabe se um número é múltiplo de outro, é divisível ou não por outro.